O perigo da falta de escala e a reflexão do sapo na água quente. Foi uma forma que eu achei de explicar de uma maneira mais simples o perigo que você corre quando a sua escala não cresce. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360 reais anuais de MEI para ME. Pois bem, então vamos entender primeiro qual que seria o efeito da falta de escala. Por exemplo, aquilo que você fatura é o suficiente para cobrir os custos. Não sobra quase nada, o que sobra é muito pouco. E isso vai ao longo dos meses. Evidentemente que você, por ser um empreendedor, ou se você conhece alguém, tá? Por ser um empreendedor que tenha persistência, vai acreditar que no mês que vem vai melhorar, tá? E assim vai para o próximo mês, tá? Mas vamos imaginar então, seguindo meu raciocínio, que isso não aconteça. Eu estou defendendo a ideia que uma das situações pode ser falta de escala. O nível de venda que você tem, ele é muito pequeno para cobrir e para gerar lucro, né? Quer dizer, ainda temos que analisar mais isso, é o volume de vendas que tenham lucro para cobrir todas as despesas que você tem, tá? E ainda sobrar para você alguma coisa. Tá? Quando é que você passa a perceber isso mais rapidamente? É quando você tem monitoramento. O que seria isso? Vou te dar alguns exemplos. Durante um ano, se você monitorar 12 vezes por ano, uma vez a cada mês, então você tem um monitoramento a cada mês. Se você monitorar 24 vezes, você tem um monitoramento a cada 15 dias. O que eu te falo é o seguinte, quanto maior a frequência com que você monitora, mais você vai ter o controle da sua empresa, mais você vai estar no volante. Quanto menos você controla, mais você pode estar sujeito a levar susto. Nossa, o que está acontecendo? O dinheiro está desaparecendo e eu não estou sabendo onde está. Então, quando você tem os controles, você tem, vamos dizer assim, você está mais preparado para tomar decisões. Nós estamos analisando que a escala não está crescendo. Ou seja, as vendas não estão crescendo e vendas com lucro. Portanto, os lucros não estão crescendo a ponto de permitir que a empresa tocar em frente e você ter a sua parte da remuneração. Vamos à história do sapo, tá? Então fala-se o seguinte, essa é muito conhecida, né? E foi uma forma que eu achei de te explicar de uma maneira mais simples o efeito da falta de escala. Fala que se você colocar um sapo numa panela, tá? E começar a colocar ela para ser aquecida, tá? À medida que a panela aquece, o sapo vai se ajustando, tá? Ele se adapta à temperatura aonde ele está contido, tá? Quanto mais você aumenta a temperatura da água, tá? Mais ele se ajusta, ele vai se ajustando à temperatura da água. A tal ponto que, na fervura, ele já não pula mais fora. Por que ele não pula mais fora? Porque ele já está cansado em função dos vários ajustes necessários que ele teve que fazer para permanecer se adequando àquela água quente. Você poderia dizer, ou alguém poderia dizer, o que matou o sapo foi a água fervente. Não. Na verdade, não foi o que matou o sapo, não foi a água fervente. Foi que ele não conseguiu identificar a tempo a hora de pular fora, tá? E quando ele quis pular, ele já não tinha mais força, tá? Olha que reflexão interessante. Quer dizer, então, que a gente tem que ficar atento no sentido de ainda ter energia, força, tá? Motivação para tomar certas decisões. O fato de não tomar essas decisões ao longo do tempo pode fazer com que a gente possa agir como um sapo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos lembrar que eu falei no início sobre a questão da escala. Então, se você não está conseguindo escala, tudo bem, tá? E eu vou te dizer que você não é o único, nem vai ser o único, tá? Mas pessoas também que já cresceram, elas passaram por uma situação semelhante. O que elas fizeram?
Eu vou te falar que elas não fizeram igual o sapo. Tá? Na hora que elas perceberam que a venda estava caindo, elas começaram a medir, analisar ao redor, analisar o cenário, analisar coisas do tipo o produto que elas vendiam, certo? Os concorrentes desse produto, tá? Os preços que elas praticavam, o local, a praça onde isso era praticado, as promoções que eventualmente eles estavam fazendo, que quando você promove seus produtos, você tem possibilidades ampliadas, tá? As pessoas que estavam oferecendo, que no caso você pode ter mais um para te ajudar, né? Os processos, às vezes demora muito para vender, e hoje em dia nós temos também o mundo digital, as plataformas que você tem utilizado para divulgar, caso você esteja utilizando produtos, comercializando produtos utilizando da ferramenta marketing digital. Pois bem, essa é a dica do dia. Fique atento à questão da escala. Tá? Se você não tem escala, eu diria para você, não tem problema. Você tem que tomar a decisão de sair dessa situação enquanto é tempo, sob pena de agir conforme o sapo dessa reflexão. E para encerrar ainda, eu gostaria de levantar novamente esse detalhe. Se a gente falar sobre aspectos de venda, tá? Preço, produto, praça, promoção, pessoas, processos, plataformas, eu diria que nós estaríamos nessa região aqui, ó, na região do método. Só que tem que lembrar o seguinte, é no lado de baixo, é no comportamento, é no fundamento que a gente vai perceber os verdadeiros empreendedores. Me siga que você vai perceber que eu vou passar muita dica para você para que você possa sair da baixa escala e continuar crescendo e não correr o risco de ser também um sapo na água quente. Me acompanha e sempre vou estar aqui oferecendo uma dica para você. Vamos que vamos.